Glaucio Oshiro, eu sou promotor de justiça da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde. Estou aqui um pouco para prestar um auxílio nessa capacitação tão importante no retorno às aulas no contexto da Covid. Inicialmente, queria esclarecer que eu estou sem máscara aqui, porque eu estou dentro do estúdio, isolado, guardando, claro, o distanciamento social. Obviamente, todos aqui eu cheguei com a utilização de máscaras. E para até melhorar um pouco a comunicação, nós optamos por fazê-lo sem. Bom, o retorno às aulas foi amplamente discutido dentro do Comitê Estadual de Saúde, aliás, dentro do Comitê Estadual de Covid, a fim de que fizéssemos uma discussão séria e responsável a respeito do retorno às aulas. Foram mais de 6 semanas, entre 6 e 7 semanas de discussão intensa. Praticamente o comitê ficou mobilizado apenas para esse assunto. Conversamos com o sindicato das escolas particulares, conversamos também com o Conselho Estadual e Municipal de Educação, além das secretarias de Estado de Saúde e de Educação. Importante ainda tocar que o Ministério Público convocou uma reunião conjunta entre os estados do Acre e Rondônia com todos os gestores públicos e privados e fizemos na presença do Dr. Jung, que foi um dos coordenadores, conjuntamente com o Anderson de Oliveira, o ex-secretário de Vigilância e Saúde das gestões do ministro Mandetta e Taixe. Com base nesse material e ampla discussão, nós identificamos que o retorno às aulas ele é relativamente tranquilo, muito embora haja esse cenário de muita preocupação, não sem razão, em virtude da pandemia. No entanto, está demonstrado e praticamente espancando qualquer tipo de dúvida sobre as crianças, sobre a suscetibilidade, transmissibilidade e gravidade da Covid em relação a esse público. É importante dizer que os estudos foram amplamente revistos, foi feita uma revisão da literatura e muito embora a população mundial das pessoas de 0 a 17 anos cheguem a 24%, apenas 2% delas confirmaram com Covid, ou seja, há uma suscetibilidade muito menor. A transmissibilidade também, ela se demonstrou pouco importante na cadeia de transmissão. Foram feitas revisões em 3 estudos e o mais importante delas, abordando praticamente 2.000 pessoas durante 5.000 semanas no acampamento de verão de Barcelona, identificou uma cadeia de transmissão muito baixa, cerca de 6 vezes menor do que na população em geral na mesma região, o que é um impacto muito importante. Se você pensar que uma pessoa transmite para outra, num R0 de 1 para 1, você vai pegar 6 vezes menos na cadeia de transmissão das crianças e adolescentes. Por fim, também, a gravidade se demonstrou muito menos impactante nesse público. Num período do início da pandemia até agosto desse ano, nos Estados Unidos, a influenza, ou seja, a gripe comum, ocasionou o dobro de mortes nesse público em relação à Covid. Essa revisão da literatura está toda disponível, caso seja necessário a gente pode compartilhar com vocês, a fim de que promova um pouco mais de entendimento. Bom, uma das grandes preocupações também é que com a volta às aulas comece nova circulação de pessoas e, eventualmente, crianças ou adolescentes que residam com os pais ou pessoas idosas ou com algum grau de importância de grupos de risco, identificados como de risco, possam ocasionar essas transmissões. Como eu falei, a cadeia de transmissão do público infantil é muito menor e não se registram onde foram abertos, não se registram impactos importantes. Bom, apesar de tudo isso, isso é uma introdução apenas do ponto de vista científico e de pesquisa, absolutamente ninguém, quer impor o retorno às aulas. Apenas há uma necessidade de se fazer um desenho de um retorno gradual, seguro e, sobretudo, opcional. Opcional sob 2 pontos de vista.
opcional tanto para as escolas particulares e para a rede pública de educação, tratando com essas viabilidades e possibilidades de retorno. E a segunda, talvez principal, é opcional aos pais. Não cabe à escola e não cabe ao Estado substituir à vontade as inseguranças e incertezas das pessoas para que promovam o retorno às aulas. Então, baseado nesses dois alicerces, opção aos gestores, às escolas e opção também dos pais ao retorno aos filhos, traça-se um primeiro pressuposto capital. O segundo dos pressupostos é não haver diferenciação da natureza da escola, independentemente de ela ser pública ou privada. O que cabe ressaltar são as estratégias organizacionais e de higiene de cada escola e de cada rede. Cabe aos gestores, tanto públicos quanto privados, demonstrarem, aí o decreto estabelece que os gestores precisam assinar um checklist, assinar um termo de compromisso, de que está tudo adequado e de que trabalharão conforme a capacitação que lhes serão oportunizada, bem como indicando eventuais casos de síndrome gripais, de suspeitas de Covid, à vigilância sanitária municipal para providências que forem necessárias. E, finalmente, o terceiro pressuposto é trabalhar com muita segurança e identificar as pessoas dos grupos de risco, tanto alunos quanto professores e a equipe da comunidade escolar em geral, para que essas categoricamente fiquem fora do retorno às aulas. Dito isso, partindo desses três pressupostos, tem-se que o modelo de convivência dos sistemas vai ser fundamental durante esse final de ano e durante o ano que vem. Não é possível estabelecer apenas o retorno presencial. Vai ser fundamental também haver uma convivência com as aulas remotas. Importante dizer aos gestores públicos nesse momento que está sendo criado um fosso de desigualdade. Primeiro, porque os alunos das escolas privadas, elas possuem de uma maneira geral, possuem acesso aos equipamentos de tecnologia muito mais facilitados. E o segundo ponto é que, podendo fazer o retorno e as escolas privadas talvez estejam mais preparadas do ponto de vista organizacional e estrutural, também vai acabar acontecendo uma desigualdade no caminho do ensino. Então, aos gestores públicos é importante impor esse recado, dar esse recado, a fim de que tranquilamente possam se programar. O decreto não impõe, como eu disse, qualquer retorno. O retorno estará necessariamente vinculado às capacidades organizacionais e estruturais de cada rede de ensino. Bom, nesse primeiro momento, as abordagens vão ser feitas posteriormente pelos professores que vierem aqui, mas são nessa primeira fase as prioridades para os anos finais, ou seja, os quintos e nonos anos do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, sem prejuízo das outras séries, desde que haja uma condição de vulnerabilidade, seja porque há uma dificuldade ao acesso ao ensino ou uma dificuldade de aprendizagem, bem como outras vulnerabilidades que podem ser sustentadas. Partindo disso, também podem ser, nessa primeira fase, quaisquer alunos, portanto, das outras séries que tenham essas vulnerabilidades. Nessa primeira fase ainda está oportunizado o retorno das escolas, aliás, do ensino infantil. Posteriormente, na segunda fase, aí sim se abre para todas as outras séries, desde que tudo, tanto na primeira quanto na segunda fase, limitado a 30% dos alunos na sala de aula. E finalmente, na terceira fase, permanecerão as mesmas séries abertas, mas com 50%. O que é importante ressaltar nesse ponto dos 30% agora são as chamadas bolhas de alunos. Porque a partir do momento em que se abre, nós não queremos mais fechar as escolas. Isso falo do ponto de vista do comitê e do ponto de vista do poder público de uma maneira geral. As escolas são muito importantes, tanto do ponto de vista não somente pedagógico, mas das relações sociais e de proteção. Verificamos aqui
uma queda substancial do número de notificações de violência contra crianças e adolescentes. Isso não se deve, entretanto, ao fato de ter diminuído a violência, mas porque as escolas são importantes pontos de atenção de notificação das violências. Uma vez fechadas as escolas, esse ponto de proteção social, essa rede de proteção social fica fragilizada e, portanto, temos menos notificações do ponto de vista de violência contra crianças e adolescentes. Então, para evitar esses fechamentos todos, precisamos fazer as chamadas bolhas, em que se trabalham com 1/3 dos alunos. Essas bolhas servem justamente para evitar os fechamentos. Então, suponhamos que temos 30 alunos em cada sala, 10 alunos em cada bolha. Se um aluno dentro de uma bolha eventualmente estiver com suspeita de Covid, essa bolha vai ser fechada, mas a turma permanecerá aberta nas outras 2 bolhas, e assim sucessivamente. Então as bolhas servem para evitar o fechamento das escolas. Porém, havendo um contato dentro dessa bolha, fecha-se a bolha. Extrapolou a bolha, fecha-se a turma. Extrapolou a turma, fecha-se o turno. Extrapolou o turno, fecha-se as escolas. E isso que precisamos evitar para que haja um retorno controlado, responsável, seguro e muito sério para que, repito, evitemos o fechamento das escolas. Talvez um recado final seja: ninguém está pensando que vai haver risco zero com todas essas providências organizacionais e estruturais. Assim como, a partir do momento em que pisamos na rua, estamos sujeitos a qualquer tipo de contágio, na escola, a escola é um retrato do que acontece na sociedade. Não podemos identificar ou querer ter a pretensão de que não haverá. Nós sabemos e trabalhamos com esse risco, não o risco zero, mas o risco minimizado. Então, a partir do momento em que houver um caso, isso não significa o insucesso. Muito pelo contrário, significa-se o sucesso das estratégias, porque a partir do contato, da identificação desse caso, será possível fazer o rastreamento e, portanto, o isolamento necessário para evitar o contágio. O que eu quero dizer com tudo isso não é o caso de não haver casos dentro das salas de aula, dentro das escolas. Isso vai haver. O que é preciso é trabalhar com segurança e responsabilidade. Não estamos trabalhando com risco zero, estamos trabalhando com riscos minimizados e é isso que o mundo faz. A Europa está tendo de novo um repique ou uma segunda onda, ou seja lá como se nomine isso. No entanto, nós estamos vendo que durante 6 a 8 meses tudo permaneceu aberto, inclusive as escolas, e tudo permaneceu num ritmo normal. Se vocês pesquisarem no Google alguma coisa, vocês vão ver que entre 80 e 90 escolas da França fecharam e foi feito esse destaque na mídia. No entanto, pouco se fala que a França tem 60 mil escolas. E tantas outras milhares de escolas não foram fechadas. Mas isso não quer dizer que nas escolas francesas não houve o contágio. Houve, muito provavelmente tem havido, mas com o funcionamento das bolhas, evitou-se o fechamento das escolas. Nós estamos trabalhando então com parâmetros científicos muito seguros e o comitê trabalhou com muita tranquilidade, responsabilidade, deu tempo ao tempo, esperou muito, embora algum tempo de maturação e de insatisfação por parte de alguns gestores, mas trabalhou com muito acúmulo de conhecimento e hoje atualmente o comitê deliberou com muita segurança e muita tranquilidade. Último recado agora sim. Não esperemos as vacinas. As vacinas, elas muito provavelmente só vão se massificar em 2022. No próximo ano, nós não teremos a vacina por 2 circunstâncias. Primeiro, as vacinas com estágios mais avançados têm o seu público-alvo pessoas de 18 a 59 anos. Portanto, o público infantil, o público entre crianças e adolescentes, não está sendo submetido a esse público-alvo. Segundo ponto,
Ainda que sobrevenha uma vacina no final desse segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, verificaremos uma grande dificuldade de massificar e universalizar essa vacina, por algumas circunstâncias. Dentre elas, a logística. Uma dessas vacinas, por exemplo, exige uma ultra refrigeração, ou seja, menos 70 graus Celsius, cujas dificuldades logísticas são imensas. E o segundo ponto é o valor financeiro das vacinas exigirá um tratamento e um investimento muito alto e ainda com uma certa margem de insegurança sobre a sua eficácia ao prolongamento do tempo. O que significa que as pessoas, vai haver uma priorização de pessoas, sobretudo os profissionais de saúde, os profissionais da segurança e também aquelas que tenham condições de risco de adoecimento ou de agravamento da doença. Portanto, nós não podemos esperar a vacina para trabalhar com o retorno às aulas. É isso, muito obrigado. Conto com vocês, conto com a compreensão de vocês e o Ministério Público continua à disposição para qualquer diálogo com as redes de ensino e, sobretudo, com as redes de saúde.